cumprimos o que profetizamos. A ideia de profetizar ainda não é madura no meio do povo de Deus. Sabe o que se pensa que é profeta? Aqueles que revelam. Nem todo profeta revela. João Batista não revelou nada de ninguém. Eu não encontro João Batista nem curando e nem fazendo revelação. Oh, assim diz o Senhor para você. Ele me mostra um cajado. Ele me mostra que você tem um apendicite. Eu nunca encontrei João Batista. E diz o Senhor Jesus acerca dele que foi o maior dos profetas. Mas sabe o que ele dizia? Ele profetizava no sentido de dizer e acontecer. Nesse sentido, Deus te chama todos nós para sermos profetas. No derramar do Espírito Santo está escrito: todos profetizarão. Eu tenho uma boa notícia para você: você é profeta. Você nunca pensou que você pudesse ser profeta? Todos podem profetizar. Eu não estou dizendo que Deus vai te revelar tudo, mas eu estou dizendo que se você tiver fé e disser a esta planta, seca, ela vai secar. Se com fé você disser. Jesus ensinou isso. Se você tiver fé como um grão de mostarda e disser, isso vai acontecer. Ele passou e fez isso com a figueira. Quando ele voltou, no dia seguinte, os discípulos ficaram: mestre, a figueira secou. E Jesus disse: se vocês também crescem e dissessem, acontecia também. Tem que crer e dizer. Isso é profeta também. Esse é um nível de profeta e é o básico da vida cristã. Revelar já é um nível maior. Chegar e dizer SIC, RG, CPF, né? Você aí, irmã, que tem o CPF número tal, tal, tal. Eu já vi profeta fazer isso. E não foi combinado, não. Eu já vi um menino de 14 anos, ovelhinha minha. Eu precisei dar uma surra nele para ele virar profeta, mas ele virou. Menino rebelde, rebelde. Um dia eu peguei um porrete assim e falei: vem cá, eu vou te corrigir. Seu pai não te corrige? Daquele dia em diante a mãe dele falou: pastor, vem aqui em casa. Vem corrigir o Eduardo, ele está rebelde hoje. E o senhor, ele tem um medo que se pela, ele obedece tudo que o senhor manda. Mas esse menino nunca tinha apanhado do pai. Nunca tinha sido corrigido. E criou e estava virando bandido. E Deus falou: pega ele. E eu lhe dei uma coça. Literal. Foi a primeira vez na vida. Depois eu fiquei quase chorando de medo. Falei: Senhor, o que eu fiz? Eu acho que eu não ouvi bem o Senhor. Eu fico em paz, você vai ver o que vai dar. Mas virou um menino de oração e jejum que vocês não imaginam. Aí Deus um dia levou ele numa favela, lugar ruim assim. Ele morava lá, coitadinho. Não tinha boas condições, não. Foi criado no meio de uma rebeldia. Mas ele chegou um dia, entrou numa casa. Tinha um homem com uma doença na perna para amputar, Paulo. Aquela ferida enorme, tudo vermelho. O médico já marcando cirurgia para amputar. Ele entrou na casa desse homem e começou a orar. Ele falou: vim aqui orar pelo Senhor, estou fazendo visita no bairro. E ele começou a orar da seguinte maneira: Deus Todo-Poderoso. Ele tinha um sotaquezinho assim, sabe? Os profetas às vezes eles inventam uns chiquezinhos esquisitos, né? E ele falou: Senhor, tu que curaste na mão daquela lepra, Jesus, cura este homem. E ele falou: pastor, eu vi uma luzinha descendo do céu e pousar em cima da ferida. Aí a minha fé aumentou. Ele disse: quando a fé dele cresceu, ele disse: homem, tu vai ser curado, aleluia. Já começou a crer, né? Já estava usado por Deus para revelar também. E aí, Deus começou a trazer a revelação da vida do homem para ele. Era uma das primeiras vezes que ele estava sendo usado como profeta. Foi no comecinho. E aí o Senhor mostrou para ele por que aquele homem tinha ficado naquela situação. Ele diz: diga para ele que ele está doente assim, ele está nessa situação porque ele ficou orgulhoso. Ele cresceu a soberba
e agora ele está sofrendo. Porque quando ele era mais pobre e ganhava só R$ 575, ele tirava uma parte desse dinheiro, ajudava a família dele, comprava uma cesta básica para a irmã que estava com necessidade. Ele tinha um coração tão bom. E aí eu comecei a abençoar ele, ele foi crescendo, ganhou mais dinheiro. Isso já tem alguns anos, né? Agora fala para ele, só porque ele ganhou R$ 1.475,96, agora o coração dele ensoberbeceu, não faz mais o bem para o próximo. Por isso, tanta gente odiando ele, tanta palavra, e ele não tem cuidado com a sua vida espiritual. Então agora ele está sofrendo com essa doença. E o menino entregou desse jeito. E o homem olhou para ele assim assustado, na cama, olhando para ele assim assustado. Aí Deus disse para ele, se ele duvida, manda ele abrir a carteira, porque o olerite está lá dentro. E quando ele abriu a carteira, o homem abriu e tirou o olerite, R$ 1.475,96. Era o último